Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação. E com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. TV 2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma produção local. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite, com muito prazer. Os Guerrilheiros da Notícia, terça-feira, 13 de março de 2007. Hoje, abrilhantando nosso programa, Dr. Matias Nagelstein, Dr. Henrique Sarmento Barata, Cláudio Candiota Filho, Jaime Koinek e Juremir Machado da Silva. Nosso e-mail está à sua disposição nesta terça-feira, guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone e fax, 32315180. Israel demitiu o embaixador encontrado nu. Essa história desse embaixador é maravilhosa. Que desagradável essa situação. Tem que contar para os nossos telespectadores o que aconteceu. Conta, Júlia. O embaixador foi em El Salvador, né? Que foi encontrado nu, bêbado e apenas assim portando alguns objetos de uso, digamos assim, heterodoxo, sadomasoquista. Algemado, não? Tá algemado com, também, não? Né? Acho que ele tá com algemas também. E com pirulito, não. Bom, mas sai pelo menos da crônica da guerra, né? É melhor, né? É porque houve um episódio também recente que envolvia o presidente de Israel, né? Houve. Acusado de assédio sexual. Eu não estou... Vamos então reconhecer que a coisa não se esgota no embaixador. O embaixador está seguindo a linha, me parece que estabelecida para a diplomacia israelense pelo nada mais, nada menos que pelo presidente da República. Imagine se o nosso presidente da República resolve estabelecer coordenadas dessa ordem. Pelo menos uma notícia dessas, porque a gente liga hoje em dia a televisão e só tem notícia ruim. Não tem uma notícia boa, vocês podem observar. É algo impressionante, a gente chega a ficar deprimido. Então agora temos uma notícia interessante para debater. Para o embaixador não foi muito boa. Não, boa para quem? O Flávio disse hoje de manhã, o senhor embaixador numa republiqueta de bananas, né, se esbaldou. O Contar do Caligares tem um livro, um texto, um artigo que ele escreve num livro de psicanálise. O título é exatamente Brasil, País do Futuro. Entre parênteses, futuro de quem? É boa para quem essa história do nosso embaixador? Que brincadeira. Mas existem coisas boas. Se fosse no Brasil, você já pensou? Se fosse um embaixador brasileiro que tivesse sido apanhado numa situação dessa, ia ser um horror que a gente ia levar de pancada pelo mundo afora. Não é, cara. Me perdoa de eu discordar. É que nós não podemos errar. Não, mas deixa eu dissentir. Já há coisa de 10 anos, portanto, tem um decênio histórico aí. O presidente Itamar foi com uma moça com trajes... Chumaríssimo. Não, inexistente. No camarote. No camarote foi fotografada a moça, em todos isso publicado e não caiu o presidente da República, ninguém se escandalizou. Essas coisas no Brasil não escandalizam ninguém, seguramente não escandalizam. Aliás, o Brasil se escandaliza com muito pouca coisa. A grande discussão hoje é se o Romário tem 1000 gols, chega a 1000 gols ou não chega. 890? A semana passada foi a reconciliação da Suzana Vieira com o cabo da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, soldado, tenente, sei lá o que ele é. Não, soldado. Soldado da Polícia Militar. Soldado. E assim vai. Anteontem, o Brasil inteiro parou para ver a tortura explícita que foram submetidos
aqueles 2 rapazes do Big Brother. Acho que aquilo tinha que dar cadeia, né? Eu não vi. Eu não vi também. Nem eu. Não, me Graças recuso a ver Deus. esse programa. Eu também me recuso. Pois é, por isso que vocês ficam alienados. Totalmente. É isso. O Brasil inteiro gira em torno. Eu me submeti. que é? Estavam brigando lá. Fico vejo alemão, a não Globo. fico alemão. Eu resolvi saber, quero saber não o que assisto tá a vindo Globo. aí. Hein? Eu não assisto a Rede Globo. Olha. Nem uma novelinha, tu não vê? Ah, Nem uma quando o novelinha Brasil tem seu joga. valor. Tu assiste a Record. Com certeza. Mas tu não assiste às novelas da Globo? Não. Bom, tu não gosta de teatro? Não. Do melhor teatro nacional? Bom, tudo bem, é um E a gosto. Globo não mostra teatro, Não mostra mostra. só pornografia das Os novelas. melhores... É por isso que eu vejo. Tu não gosta dessa pornografia? E a Globo News? Tu já estás dando Globo News eu mostra assisto. da tua vocação. A Globo News tem noticiário, tem entrevistas. A Globo News tem noticiário. Canal tem Rural, tu entrevistas. não Este é um Canal homem, Rural. Eu É da assisto. Globo também. Ah, mas é a Globo. esse é um homem puro. Graças a Deus. Esse é um homem puro, é um pastor. Não, tu assiste o Discovery também, né? É um pastor. É um pastor. É um pastor. Graças a Deus. A pastoral do... Nós podíamos abrir uma parência se sobrasse tempo. Baudelaire. Le Pastoral. Frère de Mal. Pastoral Que do bonito Nosso esse livro. Olha, barata. Pois é, Batista. hoje eu resolvi trazer aqui esses livros, inclusive um que é uma tradução minha das Flores do Mal, porque... Tradução tua, Flores. Mostra aqui. Olha nessa câmera aqui, né? Vou Mostra aí. mostrar aqui. Eu vou falar hoje à noite, lá no Bar Ocidente, no Sarau Elétrico, que é um espaço cultural e festivo, tradicional, apresentado pela Kátia Suma e com a participação do professor Luiz Augusto Fischer e do professor Cláudio Moreno, todas as terças à noite. Eles me convidaram para falar de Charles Baudelaire, porque eu fiz uma tradução das Flores do Mal. E eu fiz essa tradução numa época, já que nós estávamos falando de escândalo, o senhor estava falando de escândalo, porque eu queria reescandalizar a poesia de Baudelaire. Era uma ambição, evidentemente, desmesurada, pretensiosa. Mas a ideia era a seguinte, a de que Baudelaire, na sua época, causou escândalo. Ele foi, inclusive, processado e condenado. 6 dos poemas das Flores do Mal foram retirados por decisão judicial da edição publicada em 1861. Então, eu queria tentar passar para o leitor brasileiro a percepção que tinham os franceses da época do que era dito na sua poesia, por que eles se escandalizavam. Eu comecei a comparar as traduções brasileiras e elas realmente não escandalizam ninguém. Então eu queria tentar reencontrar não só a questão de métrica ou a questão de rima, mas o espírito. Porque a vida do Baudelaire é uma vida curiosíssima, extremamente interessante. Para começo de conversa, ele nasceu no dia 9 de abril de 1821. O Napoleão morreu 15 dias depois. E ele era filho de um padre, quer dizer, de um ex-padre. Mas já era um começo assim curioso, filho de um ex-padre que tinha 62 anos com uma mulher de 27. O pai dele morreu quando ele tinha 6 anos. E ele a vida inteira teve uma espécie assim de problema de fixação na mãe. O pai dele morreu em 1826, a mãe casou com um sujeito em 1827, um ano depois. Um certo capitão Opic, que foi o grande problema da vida do Baudelaire. Primeiro porque ele tinha um pouco de ciúmes do capitão Opic com a mãe, e segundo porque num determinado momento o tal capitão Opic aprontou uma boa para ele. Esse capitão Opic foi um militar importante na França, ele chegou a general, chegou a embaixador, e aconteceu o seguinte, eles queriam que o Baudelaire fosse destinado ao comércio, que ganhasse dinheiro. E aí o Baudelaire deu pelo menos 7 grandes decepções para sua mãe. A primeira foi que, quando ele ficou adolescente, um belo dia, ele disse para a mãe o seguinte, eu quero ser poeta. A mãe dele tomou o primeiro choque. Poeta, meu filho, esse troço não dá dinheiro. Então mandaram o Baudelaire numa expedição para a Índia, para aprender a comerciar. E quando chegou num determinado ponto da viagem, nas Ilhas Maurice, ele se evadiu. Ele abandonou o troço, fugiu, voltou para a França para fazer poesia. E aí deu a segunda decepção. Virou boêmio, virou Dante, caiu na vida. E aí aconteceu o seguinte, já era por volta de 1841, ele ficou maior de idade e recebeu a herança do pai. 100 mil francos ouro, uma fortuna enorme,
gigantesca. Em 2 anos ele gastou a metade. Tá certo. Gastou a metade com o quê? Terceira grande decepção. Gastou com absinto, ópio e prostitutas. Botou 50 mil francos nessas 3 atividades. Aí então o capitão Opique aprontou a grande para ele. Convenceu a mãe a entrar na justiça para que ele fosse declarado inapto. E ele foi declarado inapto. Passou a ter um tutor por toda a vida, que lhe dava uma mesada, que era absolutamente insuficiente. Então ele tinha que ir lá mendigar um pouco mais para a mãe, ou de vez em quando ele ganhava alguma prebenda do Estado. Mas ele passou a vida inteira, um sujeito que tinha herdado uma fortuna colossal, ele passou a vida inteira pobre, absolutamente pobre, miserável. E daí ele começou a ter todo tipo de doença. Bom, ele ficou alcoólatra, ele teve seríssimos problemas de perturbações intestinais. Tinha todo tipo de problema. Da gastrite ao senhor que é médico possa nos dizer. Bom, depois ele passou a ter problemas que hoje nós chamaríamos de bipolaridade. E outra decepção enorme que ele deu para a mãe dele. A mãe dele estava com medo que ele fosse homossexual. Mas ele gostava de mulher, tanto que a partir de 1845 ele se encantou com uma e passou a viver com ela, ou menos ela se tornou amante dele. E essa mulher só tinha um problema para a concepção daquela família e daquela época. Ela era negra. Quer dizer, ele vinha acumulando coisas que contrariavam a ideia da mãe. A ideia da mãe, a ideia da sociedade, os valores de então. E finalmente ele começou realmente a escrever poesia e ele escreveu As Flores do Mal. Escreveu As Flores do Mal, saíram alguns poemas em 1855, numa revista chamada Dois Mundos, depois saíram outros poemas numa outra revista chamada Revista Francesa. Em 1857, ele publica As Flores do Mal, em livro. É o ano em que o Flaubert também foi processado por Madame Bovary. Só que o Flaubert foi absolvido e o processo do Baudelaire foi diferente. Primeiro que disseram, olha, tem que tirar 6 poemas, por imoralidade, por indecência. Poemas assim, um sobre a prostituição, outro sobre Lesbos, são poemas assim, realmente, um em que termina mais ou menos dizendo o seguinte, que ele tem vontade de inocular o seu veneno na irmã. Bom, ele nem tinha irmã, mas o poema em si foi considerado indecente. Não tiveram que tirar esses 6 poemas. E ele ganhou uma multa. Ele foi condenado a pagar uma multa de 300 francos. Para quem tinha recebido 100 mil de herança, não devia ser grande coisa. Mas ele não tinha esses 300 francos. Ele não tinha, ele estava completamente na miséria. Então, a vida dele foi declinando ainda mais. E foi assim, sucessivamente. Eu resolvi traduzir os poemas para tentar colocar realmente assim na linguagem que eu entendo que era a linguagem que soava para as pessoas na época. Para dar um exemplo, um dos poemas, desses 6 poemas que foram expurgados do livro, está traduzido, por exemplo, por um dos principais tradutores do Baudelaire no Brasil, que é o Jamil Haddad, está traduzido como As Réprobas. As Réprobas. Em francês seria As Mulheres Perdidas. Mas não era nem assim que soava para os franceses. Numa tradução que soasse como a expressão soava na época, deveria ser simplesmente As Vadias. Era disso que ele estava falando. Era com esse tipo de linguagem que ele falava, claro, com uma métrica. Ele escrevia em alexandrinos. Alexandrinos é uma coisa extremamente difícil de fazer. Tem 12 sílabas, no máximo 13. Tem que ter a sílaba tônica na 6ª e na 12ª. É uma restrição absoluta. Isso aí não era meu foco. Meu foco era mais realmente o sentido. Eu queria dar um exemplo disso, de como pode soar completamente diferente. Deixa eu ver uma aqui que eu marquei. Por exemplo, tem uma delas que chama Olétes. Olétes era aquela fonte do esquecimento da mitologia grega. Então, o Jamil Haddad traduz, por exemplo, uma das estrofes desse poema, Olétes, ele traduz assim: depois, para afogar minha aflição, cicuta eu sugarei como nepentes nas pontas dos teus seios tão trementes, onde nunca bateu um coração. É bonito, mas tem algumas dificuldades. Por exemplo, nepentes. Nepentes é uma flor carnívora. Bom,
isso cria uma certa dificuldade da leitura. Eu acho que as pessoas entendiam esse poema da seguinte maneira: para afogar o meu despeito, chuparei cicuta no teu peito, flor carnívora de tesão, que nunca abrigou um coração. Então a ideia era trazer a linguagem de Baudelaire para em nosso momento, o que ela era, com as palavras de hoje, são anacronismos, sem dúvida nenhuma, mas com o espírito que elas tinham de escândalo na época. Tem poemas como, por exemplo, A Serpente que Dança, que é um dos poemas mais famosos do Baudelaire, e que as traduções normalmente elas tornam um tanto acadêmicos. E eu acho que isso tira o interesse das pessoas por esse tipo de poema. Por exemplo, uma das estrofes mais famosas da Serpente que Dança é essa que diz assim: ao ver, na tradução do Haddad, ao ver teu corpo que balança, bela de exaustão, dir-se-ia serpente que dança em torno de um bastão. É bonito, sem dúvida nenhuma é bonito, obedece à métrica, obedece à rima. É perfeito. Agora, eu acho que as pessoas entendiam de outro jeito, de muitos outros jeitos. Eu sugiro um deles. De te ver andar com o corpo que balança, desfilando gozo e tesão, eu diria uma serpente que dança na ponta de um bastão. Então, é sempre a ideia de tornar um pouco mais vulgar, de tornar um pouco mais popular, de tornar um pouco mais de acordo com um certo espírito erótico e, ao mesmo tempo, lúbrico que tinha na poesia. É um pouco desse assunto das desventuras de Baudelaire que eu vou falar nesse sarau elétrico. Como é que tu fazes para traduzir? Olha, eu normalmente traduzo o que eu gosto. Eu preciso de uma motivação muito forte. Assim, eu traduzo, por exemplo, os contemporâneos amigos, como traduzi bastante esse filósofo que morreu agora, Jean Baudrillard. Traduzia por interesse, Mas tu lês primeiro todo o livro ou lê? Leio muitas vezes. O que eu traduzo, eu conheço razoavelmente. Assim, porque li, porque me apaixonei. E Baudelaire, eu fiz uma tradução. As Flores do Mal, na origem, eram 100 poemas. Foram expurgados 6, mas depois eles voltaram nas edições posteriores e foram acrescentados mais 26. Então são 126 poemas. Eu traduzi 84. Eu não traduzi todos. Traduzi 84, publiquei. Na verdade, até traduzi todos, mas achei que só eram razoáveis. 84, que foi o que a gente publicou. Agora, esses poemas aí eu traduzi muitas vezes e continuo traduzindo. Cada vez que eu vou falar desses poemas, eu acho que posso encontrar uma solução diferente, uma solução talvez melhor. Ou troco uma palavra aqui, troco uma palavra ali, mudo uma rima. Então é um trabalho assim que é um trabalho puro de prazer, assim, de pensar como é que a gente pode tentar dialogar com um poeta. Porque a poesia, em princípio, é intraduzível. Traduzir realmente a poesia não tem como. Então tem sido assim que eu faço. Eu, quando me encanto com uma obra, eu digo assim, vou me envolver com isso, vou passar muito tempo fazendo isso por pura paixão. Acho que esse é o espírito da poesia. Que bonito, Jeremy. Bela colaboração. Laura. Já está aberto o Bacalhau do Porto à sua disposição aqui na Coronel Bordini, número 155, oferecendo os melhores pratos de bacalhau aqui da nossa cidade, num ambiente muito acolhedor e com uma excelente carta de vinhos a bons preços. Bacalhau do Porto fica na rua Coronel Bordini, número 155. Temos imagens do bacalhau. Já está aberto, como eu disse, e tem teleentrega se você preferir não sair de casa, inclusive para saborear os bolinhos de bacalhau. Teleentrega do Bacalhau do Porto, 33417141 e bom apetite, JK. Miller Veículos oferece veículos selecionados com certificado de procedência e garantia. Há 34 anos no mercado, tem se destacado por fazer clientes amigos que comprovam a realização de bons negócios. Para verificar estoque, preços e condições, acessem www.illerveículos.com.br ou visite lá na Sertório 4021 a partir das 8h30 da manhã. E tem uma promoção. Para o telespectador dos Guerrilheiros da Notícia,
que comprar um carro lá ganhará a transferência junto ao Detran de cortesia. Cortesia da Hiller Veículo, o pagamento da transferência junto ao Detran. Hiller Veículo, repito o endereço, Sertório 4021, Flávio. Já voltamos. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. G-Moitin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. O jornalismo esportivo, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. O programa em horário nobre que o torcedor consagrou. O aspecto tático, a polêmica, a análise, a crítica. Tudo o que está acontecendo no esporte preferido do nosso estado. Dois Toques, o nosso futebol, de segunda a sexta, em horário nobre. Dois Toques, oferecimento GBUX, a escolha certa para o seu futuro e da família. Matias. Bom, eu acho muito difícil. Eu não sei fazer essa transição da poesia, do romantismo, do Baudelaire para o nosso dia a dia aqui. Que tal se tu propusesse um tema de medicina para depois a gente mais ou menos conseguir entrar no clima e dizer algumas coisas? Até podemos falar em algum tema, mas eu fiquei muito interessado nesse sarau do Juremir. Achei muito oportuno. Ele estava dizendo no intervalo que é aberto ao público, que ocorre todas as terças-feiras e que eles abordam um determinado tema. Agora estão nos poetas, falaram sobre Shakespeare, agora Baudelaire. Achei extremamente interessante. Mas a gente podia falar sobre medicina também um pouquinho. Eu estou muito interessado em falar sobre finasterida. É um nome tão bonito, né? Finasterida. 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 Vê, até parece o nome de uma moça, quase das flores do mal. Pois a finasterida é, por incrível que pareça, um anti-andrógeno, ou seja, contra hormônio. É um anti-andrógeno, digamos assim, vagabundinho, com uma mínima ação contra o hormônio masculino circulante. Eu acho que a maioria das pessoas sabe, quem não sabe eu vou tentar explicar. O hormônio masculino é a testosterona, né, que é produzida no testículo por influência de uma outra glândula na cabeça, e é o hormônio do homem, a testosterona. Pois bem, a testosterona, a nível da próstata, ela é transformada por essa substância que é a 5-alfa-redutase. Então, a testosterona se transforma numa outra substância chamada dihidrotestosterona, que é um hormônio também importante e que é responsável pela calvície nos homens e pela hipertrofia benigna de próstata, aquele aumento de próstata que dá problema nos homens. Pois bem, se descobriu que existe essa droga, a finasterida, que é um antiandrógeno, que tem uma muito pequena ação contra o hormônio, mas que impede a transformação da testosterona em dihidrotestosterona. Com isso, o que ela faz? Ela impede a calvície. Se a gente usa a finasterida, ela impede a calvície, o que muitos homens gostariam de fazer. Eu não, até eu acho que calvície é uma coisa importante no homem, uma característica do homem. E impede a hipertrofia benigna de próstata, que é aquele aumento de próstata que causa obstrução urinária. Então, a finasterida tem grandes aplicações na vida prática. Se usa a finasterida em dose baixa, de 1 miligrama por dia, para evitar a calvície. Pessoas mais moças que não perderam totalmente o cabelo. E se usa para evitar a hipertrofia benigna de próstata. Uma próstata crescida de 50 gramas, acima de 50 gramas, se a pessoa passa a tomar finasterida, no fim de 3 meses a próstata diminui 30%. É muito interessante porque pode evitar até uma cirurgia de próstata. Mas o mais importante em relação à finasterida, existem duas coisas importantes. Uma delas é que na dose de 5 miligramas que a gente dá para hipertrofia de próstata, ela causa alguma alteração na libido, no desejo sexual. 5% dos homens
podem apresentar essa diminuição. Então tem que pesar os prós e contras e ver quem... A gente não tem previamente alguma noção de quem vai poder responder bem ou não. Responder bem é não ter a diminuição da libido. Mas para calvície, que se usa uma dose de 1 miligrama, não causa nenhuma alteração. Não estão descritas alterações na área da libido. Mas o mais importante em relação à finasterida é que se fez um estudo enorme durante 7 anos, que é uma data, sempre 7 anos é sempre uma data muito típica, né? 7 anos analisaram o efeito, a ação da finasterida como uma droga que possa prevenir o câncer de próstata, na prevenção do câncer de próstata. Pois bem, a finasterida mostrou que realmente ela previne o câncer de próstata. Na dose de 5 miligramas por dia, a finasterida dá uma diminuída, eu até tomei nota do dado aqui. Ela diminui o risco de câncer de próstata em 24% dos homens que poderiam ter o câncer de próstata. Isso é uma droga muito importante, que as pessoas estão receitando, inclusive eu receito muito meus pacientes, converso, explico as alterações, porque existe um senão aí. Uma parte dessa pesquisa, pequena é verdade, mostrou que eventualmente haveria um aumento de um tipo de câncer de próstata que é um pouquinho mais maligno. Pois bem, isso aparentemente não é real, isso parece que é artificial, é um problema mais da estatística. Então, aparentemente, aquele risco que nós tínhamos de que a finasterida diminui realmente a incidência de câncer de próstata, mas que ocasionaria, ou pelo menos poderia favorecer o aparecimento do câncer de próstata mais maligno, uma pequena proporção, não corresponde. Ela realmente parece que não faz isso. Ela é muito boa e ela acho que deve ser utilizada, claro, com muita cautela. O que acontece é que, como ela diminui o tamanho da próstata, fica mais fácil de detectar os tumores que são muito malignos. Então, ela não causa aumento no câncer de próstata, aquele maligno, e sim ela diminui. Então, é uma droga que deve ser utilizada. Tô de boa essa... Muito boa. Essa droga, com exceção da careca. Eu sou favorável a que o homem continue careca. A característica do homem é careca. Tem um tipo de careca, outro tipo de careca. Mas o cara resolve 2 problemas ao mesmo tempo. É verdade, ou 3. A próstata, redução... impede o câncer, né? Impede o câncer e não perde o cabelo. Mas eu acho uma droga maravilhosa. E eu não tenho nada com laboratórios, são vários laboratórios. A finasterida é o sal. É muito bom, é excelente. Barato, os homens estão se examinando? Estão se examinando. Com muito mais dificuldade do que as mulheres, mas eles se examinam. Faz campanha, né? Faz, sim, não. Temos feito campanha. Campanha pública? Campanha pública, temos feito campanha pública. Isso melhorou muito, Flávio. É verdade que os homens são... Eles têm medo mesmo de fazer aquele exame. Ficou muito arraigado dentro das pessoas que fazer um toque retal tem alguma coisa a ver com relação sexual pelo reto. Não é, mas ficou arraigado. Principalmente pessoas mais antigas, mais do interior, tem essa impressão. Não tem nada a ver e tem mais, não dói nada. É um exame que não dói nada. Eu acho que no máximo é constrangedor, dependendo do tipo, da maneira como a gente faz o exame. Em geral, meus pacientes não se queixam muito do constrangimento e se queixam do constrangimento com outras posições. Mas eu estava vendo uma notícia aqui que diz o seguinte: medida provisória retira dinheiro de saúde e saneamento para aplicar no PAN, que é esse evento que vai acontecer no Rio de Janeiro. Eu fico pensando assim, por exemplo, numa época de apagão aéreo, em que as companhias aéreas estão tirando comissão das agências de viagem e tal, obviamente que os recursos diminuíram. Eu não vou, então, organizar uma festa na minha casa e convidar a cidade inteira. Eu vou canalizar os recursos para pagar o condomínio, para pagar o supermercado, até as coisas melhorarem. Pois aqui no Brasil se resolveu fazer esse evento do PAN e se terminou, porque não temos dinheiro no país, e muito menos o Rio de Janeiro, retirando 100 milhões de reais para a infraestrutura dos Jogos no Rio. Então, esse dinheiro vai sair de vários ministérios, então vai sair da saúde, 16 milhões de reais. Semana passada estava aqui o Luquez falando dos hospitais que estão fechando. Então, 16 milhões de reais vão sair da saúde, 43 milhões vão sair do sistema de água e esgoto
e do Desenvolvimento Urbano dos Municípios, daquele Ministério das Cidades. No Ministério da Saúde, as ações relacionadas à reforma de unidades especializadas e à melhoria do sistema de saneamento básico para o controle de doenças terão que ser canceladas. Eu não consigo entender isso. Quer dizer, não há orçamento. Agora estão dizendo que houve um erro no planejamento. Mas um erro de 100 milhões de reais? Não, é muito mais, né? O orçamento inicial 1,5 bilhão, está escrito aí. Inicialmente se previa um gasto de 600 milhões e já está o gasto em 3 bilhões. Está dizendo aqui, ó, a verba federal já ultrapassou 1,5 bilhão de reais. Então, foi para o dobro do que estava previsto. É mais do que o dobro. Não é? Quer dizer, Deus nos acuda. Então, a gente tem um trabalho danado para economizar em casa e tal, e coisa, dona de casa, supermercado, eu na minha casa, e se bota dinheiro fora dessa maneira, qual é o retorno que o país vai ter do investimento de 3 bilhões de reais no Rio de Janeiro? Porque eu quero ver o seguinte, aqui, Gramado e Canela, porque eles estão dizendo que o turismo vai ganhar com isso, etc e tal. Mas nós aqui no Rio Grande do Sul vamos ganhar alguma coisa, e o Nordeste vai ganhar alguma coisa, quer dizer, se botou essa montanha de dinheiro no Rio de Janeiro. Agora, se botou no Rio de Janeiro também aquela Força Nacional de Segurança Pública, fizeram aquela entrada triunfal no Rio de Janeiro, sendo que o caminhão com as armas furou o pneu a 20 quilômetros do quartel, etc e tal, e não adiantou nada, continuaram matando gente, etc e tal. Não. Olha, nós temos um problema de gestão no Brasil que eu, sinceramente, não vejo nenhuma perspectiva de curto ou de médio prazo de solução. Quer dizer, até hoje eu não me lembro, num dos jornais tem um editorial que fala nessa questão do loteamento de cargos. E tem tudo a ver com isso, porque no momento em que se está colocando, assim como se fez com a ANAC, nos demais ministérios, já ouvi falar até na Marta Suplicy para presidente da Infraero. Então não pode, não tem gestão, não tem país que consiga suportar um negócio dele. Mas ela já foi um aviãozinho. Ah, mas faz tempo. Mas faz tempo. Ela está já no apagão aéreo. Ministra do Turismo, talvez até tudo bem, mas... É para isso que ela está sendo... Ela já passou por vários ministérios. Eu gosto da versatilidade dos políticos. Ela poderia ser ministra da Educação, das cidades, do turismo. Ela vai acabar na agricultura. Sim, mas ela entende tudo. Ela é uma pessoa superdotada. Mas o presidente Lula está preocupado só com o biodiesel. Tanto é que dia 22 agora, ele vem ao Rio Grande do Sul, vai a Veranópolis para inaugurar uma usina de biodiesel. Só vai a Xanxerê, em Santa Catarina, depois vem aqui e volta para Brasília. Ele disse que essa é a salvação do Brasil, é a salvação da lavoura, como ele disse. JK, e esse biodiesel é feito à base de quê? De soja. De soja? Soja. Em Veranópolis, de soja. Eu acho interessante isso. Base de soja. Essa usina de Veranópolis é a base de soja. E é particular, não é do governo, é uma usina particular. Interessante. Inauguraram uma lá em Cachoeira de óleo, né? E essa é da base de soja. E tem uma outra que está sendo... Essa é em Veranópolis. Em Veranópolis. Dia 22 o presidente vem. Eu acho interessante isso. Matias, vocês estavam falando aí, eu estava me lembrando uma possibilidade da gente compor, aproveitando o talento do Juremir, compor um texto pós-moderno, assim, shakespeariano, bem moderno, em que o cantor, que seria o protagonista principal, declamando o nosso Flaubert, Rabelais, quem é o nosso Baudelaire, e para sua amada no balcão. O nome da amada poderia ser exatamente a Finasterida. Cantando para a Finasterida, isso teria para nós agora uma ressonância. Mas eu começaria assim, pobremente, Finasterida, minha querida. Depois a gente poderia melhorar. E salvasse a minha vida. E salvasse a minha vida. E eu não toco na ferida para você. Essa coisa. Mas um fato interessante da nossa história, lá pelos idos de 1800 e qualquer coisa, é que os fazendeiros, os homens que detinham o capital, as riquezas, eles mandavam seus filhos estudar na França, ou em Portugal, Coimbra. E quando os seus filhos voltavam de lá, era hábito reunir os seus familiares, os seus amigos, lá na fazenda, nas grandes fazendas de açúcar. E
Ali naquela oportunidade, reunidos todos os amigos, o filho era convidado no momento de maior significação da festa, o filho era convidado para fazer um discurso. E o filho falava 2 horas, 3 horas, 4 horas. Conta-se que um desses fazendeiros, o filho já falava 4 horas, se voltou para um amigo que estava sentado ao lado dele e perguntou para o amigo: o que tu estás achando do meu filho? Empolgado, vaidoso com o filho. Diz o amigo: muito bom. Só que ele já terminou o discurso dele há 2 horas e não se deu conta de encerrar. Está falando. Quem consegue encerrar? Eu estou repetindo isso aqui porque eu acho que vocês estão falando hoje como o filho do fazendeiro. Cada um pega a palavra e fala, esgota todo o programa. Mas vocês falando isso, estão falando com conteúdo. Eu estou fazendo essa crítica, assim, uma crítica muito sincera, muito verdadeira. Agora, eu não tenho tema para falar. E se eu quiser buscar um tema que seja específico da área, eu vou falar de uma coisa muito desagradável, que eu não gostaria de falar, mas eu não tenho outra alternativa, senão eu vim passear aqui no morro. Os assaltos. Eu vou falar sobre esse tráfico de menores, JK. Essa coisa é mais um dado, é mais um momento dessa violência que ganha características aqui no Brasil insólitas. Tal a tragédia que isso envolve. Essas meninas foram Houve um casal aí em Gravataí que confessou, né? Eles eram os corretores, esses. Levaram cerca de 30 meninas já para o centro do país, não sei para onde, para se prostituírem. Então nós estamos verdadeiramente vivendo nesta área um processo, eu diria assim, de ruminação intelectual, porque a nossa perplexidade pode gerar um retorno a outros momentos que seriam assim desse basta, desse chega. Pois, Matias, é preciso que se faça alguma coisa. Mas é isso, exatamente. Nós estamos falando dessas coisas todas, eu sobre a finasterida, ele sobre o Baudelaire e outros sobre o avião, porque, na realidade, nós já estamos cansados, exaustos. O nosso país está na UTI em fase terminal. A maior vergonha desse país não é nem sequer o tráfico de menores, é a fuga, a rejeição à nacionalidade adotada pelos seus antepassados. Isso é uma coisa gritante, todo mundo não querendo ter sido brasileiro, porque a miséria que nos rodeia é para tudo quanto é lado. Alguém falou em saúde. Quem vai dar uma voltinha em qualquer hospital que mexe com a saúde brasileira, vê o que é a realidade. Quem passa na Ipiranga e vê uma pessoa de cor saindo na miséria e tentando ir para o teu carro pedindo dinheiro e do lado 3 criancinhas, isso aí é o que nós temos. De repente, o que nós temos? Nós temos um exército montado, assaltando na rua, em qualquer espécie, em apartamento, todos esses assaltos. Esta é a grande realidade brasileira, que tu disseste muito bem. É o tráfico de crianças, é a miséria, a mortandade de índio. Mas o que nós estamos aqui? Nós estamos cansados, exaustos, porque sem atitude. Porque nós não temos sequer punição nesse país. E nem sequer a ideia de punição, porque o exemplo que vem de cima é muito ruim. Me desculpe, Flávio, essa euforia toda que eu estou, essa ênfase. O exemplo que vem, a ênfase que eu estou dando, o exemplo que vem de cima é muito ruim. Todo mundo faz tudo e ninguém é punido. Então, o que os outros pensam? Não há punição. Nós não temos nada. É uma coisa triste. O nosso país está na última, e só não vê quem não quer ver. E o melhor é a gente ficar falando o quê? Sobre a finasterida, que salva alguma vida, sobre o Baudelaire, que trouxe coisa lindíssima. Um padre me arrancou um livro, uma ocasião que eu estava lendo, sobre o problema da Marta, falar que a Marta era um aviãozinho, porque nós temos que fazer que nem os carioca, terminar fazendo piada, porque não há outra solução. Não há solução. A outra solução que eu vejo é prender fogo nisso aqui tudo. Mas o presidente diz que a saúde está ótima, e eu fico perplexo. Eu digo, sou eu ou é ele que está louco? Um de nós dois está louco. O outro diz, estamos ótimos, o país está crescendo, mas crescendo o quê? Se eu vejo a miséria campeando. Qual é a percentagem de miséria nesse país? Onde é que nós estamos? O Baldi me diz, é bom te fazer grande, mas acho que tu está certo. Tu tem que fazer isso. Eu quero aquela tua indignação daquele dia que tu estivesse aqui. Não, e uma outra coisa também que para mim é difícil de entender é a discussão da minoridade penal. Esses dias eu trouxe aqui no programa uma relação
da maioridade penal em vários países, sendo que o que tinha menor era Nova Zelândia, 7 anos de idade. Aí no Brasil, os menores de 18 anos estão matando gente como adultos. E fica tudo por isso mesmo. Mas, Candiota, eu vi uma estatística e eu fiquei perplexo. Apenas 2% dos crimes são esclarecidos. 2%. Eu vi uma crônica daquele senhor que até é meio casado com uma prima minha, escreveu sobre esses dias na Folha de São Paulo, e fiquei perplexo. Nada, não existe nada no nosso país, é zero. E eu não sei como resolver isso, não sei. Bom, deixa eu só tentar terminar. Desculpe. Não, que isso. Ouvi com todo o respeito, todo o encantamento. Só quero dizer para vocês o seguinte: eu acho que nós estamos, nós estamos assim, cheios de retórica. Essa discussão aí da minoridade penal, o crime hediondo, conceito disso, conceito daquilo, é retórica. É um país, eu diria, no sentido mais pejorativo, que se parlamentarizou. Nós só falamos. É como o italiano aquele do naufrágio. Me salvei parlando. Ontem, telespectadores, pelas mãos do amigo Volmar Goulart e acompanhado do coronel Lino Pereira e da sua mulher, a Isani Condessa Pereira, e mais a Mariara Juruena, eu e a Sandra Hervé Chaves Barcelos, senhora conhecida aqui da nossa sociedade, fomos levados até uma localidade aqui que é uma chamada comunidade terapêutica de auxílio, de recuperação desses drogaditos. Jovens de 25 anos, 24 anos, 30 anos, que estão ali submetidos numa fazenda. Essa fazenda fica aqui em Viamão, é cerca de meia hora daqui do centro de Porto Alegre. Vocês precisam conhecer o que está sendo feito lá, em termos de assistência, em termos de recuperação, resgatando esses jovens que estão aí nas esquinas, nas sarjetas. É um país muito difícil, sem dúvida, é um país muito difícil. Mas eu acho que nós precisamos começar a conhecer movimentos como esse, como essa comunidade terapêutica. É uma fazenda. Essa gurizada levanta lá às 3 horas da manhã, vai ordenhar vacas, vai tirar leite lá no estábulo, vai fazer o seu queijo, vai abater o gado, tem carne, tem produção de padaria. É algo muito difícil de ser descrito aqui na rapidez desse encontro. Mas não esqueçam, essa fazenda, chamada Fazenda do Senhor Jesus, ela é uma comunidade terapêutica situada ali em Viamão, busca exatamente a recuperação desses jovens, e o nome dessa instituição é Pacto. Conheça a Pacto. Como nós tivemos a oportunidade, ontem a Sandra e eu tivemos a oportunidade de conhecer. Hoje nós tivemos lá no Plaza São Rafael uma palestra da governadora para o nosso movimento Chega de Violência. Belíssima palestra, sei lá quantas pessoas, mas o Salão Nobre lá do Plaza completamente repleto, cheio de gente lá, especialmente senhoras da nossa sociedade. A governadora falou longamente sobre o projeto da segurança no nosso estado. Mas eu estava vendo tudo aquilo e estava pensando no outro lado. Nós precisamos linkar. Nós precisamos encontrar a maneira de atrelar um projeto ao outro. E com isso comprometer o maior número de pessoas. Pessoas trabalhando, pessoas ajudando. Porque fora disso, os exemplos que existem são terríveis. Se abrir o jornal de ontem, nós vamos ver que a rentabilidade dos bancos foi da ordem de 35 bilhões neste ano passado. O que significa 23% sobre o patrimônio líquido dos bancos. Não tem negócio que ofereça esse tipo de lucro. Se
Se o Baldi estivesse aqui, o Baldi estaria tentando me contestar e eu estaria respondendo para o Baldi que esses dados, no entanto, correspondem precisamente àquilo que ele sempre reclama. São incidentes e são calculados esses valores e esse percentual de 23% sobre o patrimônio líquido dos bancos. Não tem absolutamente nenhum negócio no mundo que enseje essa rentabilidade que se verifica aqui no Brasil. Então, esta coisa nós precisamos enfrentar. Se pega o jornal, eu não acredito no que eu vejo. Hoje está assumindo a Câmara dos Deputados o irmão do PC Faria, que foi denunciado por ter sido o autor da morte do irmão. O irmão do PC Faria é deputado agora, nesse momento. Hoje. E junto com ele vem toda aquela gente, Jader Barbalho, aquele que era... Mas é uma canalhada que tomou conta. Uma canalhada que tomou conta desse país. E nós ficamos aqui conversando. Não, vamos conversar, não vamos ter medo de dizer as coisas. Agora, vamos procurar um caminho certo. E eu acho que esse pacto, eu vou ajudar vocês. Na medida do possível, eu sei, porque eu falo com o Flávio, eu falo com os companheiros aqui da guerrilha, e nós temos condições de fazer uma equipe boa para nos juntarmos a vocês, para ajudar a nossa gente a emergir, a sair, a se emancipar. Chega de tragédia. Isso nós não podemos continuar assistindo sem essa indignação. Fábrica de Móveis Santa Cecília continua com a sua promoção do Liquida Porto Alegre até o final do mês de março. Portanto, visite a Fábrica de Móveis Santa Cecília, na rua Santa Cecília, 1370, abre às 8h30. Lá você encontrará marcas de grife, como a Delano, a Bonzan, Favorita, Sense e outras. E outro detalhe, pagamento em até 36 meses, e o primeiro pagamento você acerta lá com os rapazes, para daqui a 30, 60, 90, até 150 dias. Fábrica de Móveis Santa Cecília, rua Santa Cecília, 1370, Flávio. Já voltamos. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. Gimotin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Todo sábado, o programa de esportes da nossa terra. Encontro do Esporte. A opinião de quem faz o esporte aqui, valorizando sempre os nossos atletas. Encontro do Esporte, sábado, 12h30. Nesta Páscoa, vamos comprar os nossos coelhos e ovos de Páscoa numa fábrica de chocolates. Fábrica de chocolates Plátanos, que fica aqui no nosso município vizinho de Dois Irmãos, oferecendo maravilhas a você, como essas que estamos mostrando. Neste final de semana, lotou a fábrica de chocolate. Muitas pessoas foram lá levar as crianças para conhecerem uma verdadeira fábrica de chocolate. Em Dois Irmãos, aqui no nosso vizinho município, na rua 13 de outubro, número 102, a fábrica está à sua disposição, de você consumidor ou de você lojista, de segundas a sextas-feiras, das 7h30 até as 20 horas, até as 8 horas da noite, e o melhor, no sábado e domingo, das 9 às 19 horas. Ligue para maiores informações para a Fábrica de Chocolates Plátanos, 35 64 38 18. 35 64 38 18. 3564 3818. Obrigada, JK. Engoliu um rádio. Se você é bom esse chocolate, me desse uma prova. Se você quiser montar um cinema na sua residência, aí no Vale do Rio do Sino, em Dois Irmãos, toda essa região aí, vá no Novo Hamburgo, na rua Joaquim Nabuco, 1552. Procure o Carlos Ludwig Fink, o Giovanni ou a dona Cirlei. Eles vão lhe explicar direitinho como é que se monta um cinema maravilhoso como esse aí, ó, na sua residência, com um som espetacular. Você pode, eles apresentam sugestões para vocês aí no Vale do Rio do Sino. E aqui em Porto Alegre também tem. Você pode ir na rua José Antônio Aranha, 395. O telefone é 3335-1233. Procure a dona Magali ou a dona Ana Paula. Elas também estão à sua disposição para dar todas as informações de como funciona um cinema na sua residência. Grande Juremir. Chegou esse e-mail agora.
Amarante Penha. Li e leio Baudelaire em francês. Acho que tu não o estás traduzindo, mas sim recriando. Grande! 80% desses versos são teus recriados. Meus parabéns. Devias publicar os teus. Possivelmente o Amarante esteja ironizando um pouco, mas eu acredito que tradução é isso mesmo. No Brasil nós temos os irmãos Campos, que se tornaram célebres por defender essa ideia de que poesia é transcriação. E normalmente a poesia, literalmente, ela é intraduzível, porque tem várias possibilidades de fazer tradução. Ou a gente tenta fazer realmente de forma literal, e aí perde completamente o sentido na maior parte das vezes, ou então se tenta fazer pelo espírito, que é um pouco o que eu busco, ou se tenta um caminho intermediário. É claro que precisa levar em consideração vários aspectos, e realmente tem muito de transcriação nisso, sem dúvida nenhuma. Mas é uma tradução dificílima, né? Eu tô imaginando que uma tradução normal já é difícil, e nessa aí tu ainda tem que entender, ou pelo menos sentir o que o autor estava tentando transmitir, e ainda procurar manter o mesmo ritmo ao fazer a tradução. Claro. E olha só, candidato, tem um aspecto que é interessante. Esse tipo de tradução que traz para as palavras de hoje comete o pecado do anacronismo. São palavras usadas hoje. Por exemplo, a palavra tesão. Ela não existe no sentido que nós... Talvez não exista em sentido nenhum, mas certamente no século XIX, na França, ela não existiria no sentido que nós usamos hoje. Então, ela, evidentemente, não corresponde à literalidade do texto, mas ela pode captar o sentido escandaloso que era o sentido percebido pelo leitor daquela época, que se escandalizava e que via uma imoralidade nesse texto. Quando nós lemos as traduções mais literais, academicamente bem feitas, elas não nos escandalizam porque as palavras corretas, adequadas, não têm hoje para nós esse sentido. Eu dei o exemplo, se a gente pensar, as réprobas. Essa palavra não nos diz nada. Primeiro, a maior parte das pessoas nem sabe o que significa. E segundo, ela não nos causa essa estranheza escandalosa. Então, claro, nós precisamos puxar para uma forma que seja adequada, digamos assim, ao nosso ouvido, no sentido de conteúdo. Como é que o nosso ouvido captaria escandalosamente isso hoje? Mas, sem dúvida nenhuma, uma transcriação. Em seguida. Com o espírito atual. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. G-Moitin7 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Super Guia de Descontos. Retire o seu na Panvel e aproveite. Um programa dinâmico, atual, dicas para facilitar a sua vida, lançamentos e demonstração de produtos, diariamente um quadro de gastronomia, além dos demais temas. Programa Rosaura Fraga, de segunda a sexta, 1h45 da tarde. Programa Rosaura Fraga, oferecimento. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Sim. A Polmac atua no ramo de estruturas metálicas, está situada ali em Estância Velha. Olha aí um exemplo. E ela foi a responsável pela condução da estátua do laçador até o pedestal que está lá, numa gaiola feita de aço. Essa é uma das estruturas feitas pela Polmac. Veja só que espetáculo essas estruturas. Essa aí foi feita para uma igreja, para depois ser colocada a cobertura. Em Estância Velha, você liga pelo telefone 3561-6825. 3561-6825. Você fala com os técnicos da Polmac, que lhe dão todas as sugestões e fazem os projetos para a sua estrutura metálica, para o seu ginásio de esporte, ampliar a sua indústria, o seu galpão na sua fazenda, aonde você quiser, em qualquer ponto do Rio Grande do Sul. E tem uma filial em Caxias do Sul. Falar em laçador, conversei hoje com o Paixão Corso, está muito bem. Exatamente. Sai do hospital nos próximos dias.
Eu ia perguntar. Uma crise de super... Ele ficou emocionado. Pois eu ia falar justamente na mudança do laçador, que foi um negócio emocionante. Eu imagino que para ele tenha sido muito mais do que para nós. Ele nem foi o filho dele. Para ele ia ser. Porque foi bonito, tinha os gaúchos a cavalo, tinha música tradicionalista tocando, tava cheio de gente. Principalmente via a gaiola simbólico dele ser retirado dali, né, e ser colocado em outro lugar, achei que para ele... Mas o lugar que ele foi é muito mais bonito. Vai ficar muito mais bonito. Inclusive, embaixo tem um mapa do Rio Grande do Sul feito em aço. E tem a Rosa dos Ventos também feito em aço e lanças. Vai ficar muito lindo. Eu vi todo o projeto, é lindíssimo. Dentro disso, 20 dias estará pronto. Dia 25. O aço é muito perigoso, que roubam para derreter. Mas é fundido no cimento. Aqui em Porto Alegre? Está fundido no cimento. Mas vai ficar muito bonito. O sítio do laçador. Eu achava muito bonito o outro, em todo caso. Mas esse, qual é o outro? Mas vai ficar mais bonito desse local, tu vai gostar mais. Só trocou de lugar. Mas eu achava o lugar excelente também. Não, mas esse se vê perfeitamente quem chega, quem sai, vai se ver. Porque ele ficou no alto, mais alto. As pessoas passavam na estrada, banavam pro laçador. Ficou mais bonito. Os carros passando. Olha, foi uma festa. Parabéns ao Paixão. Eu vou responder um e-mail de um amigo que me pede para não mencionar o nome, mas que eu queria cumprimentá-lo, porque ele me conta aqui que extraiu 170 gramas de próstata, ou seja, de hipertrofia benigna de próstata, o que é normalmente uma hipertrofia, uma próstata normal tem em torno de 20 gramas. Ele extraiu 170, ou seja, ele tinha mais de 150 com hipertrofia benigna. Graças a Deus, é tudo benigno, porque isso só ocorre na hipertrofia benigna. E ele refere que o seu último PSA acusou 1,8, que sabia a minha opinião, se deve usar finasterida ou não. Não, meu amigo, o senhor não precisa mais tomar mais nada. O senhor tirou 170 gramas de próstata e o seu PSA está maravilhoso e 1,8. Deve continuar examinando a próstata e fazendo PSA. Mas meus cumprimentos. A Páscoa. A Páscoa, olha, está muito movimentado e com boa procura. Todos os programas, como sempre, o destino mais vendido tem sido Buenos Aires, tem vários voos fretados de várias companhias com diferentes horários e programações de 3, 4, 5 dias. E a procura tem sido muito boa para esse destino. Muito mais do que, inclusive, para o Nordeste, que era um outro destino muito procurado aqui pelo Rio Grande do Sul. Me parece que as pessoas estão se sentindo mais seguras em voar daqui para fora do Brasil do que passar por São Paulo, onde qualquer situação que ocorra ali com o aeroporto de Congonhas causa todo aquele impacto no país inteiro, porque é um aeroporto que não é a prova de chuvas, né? Então nós vamos enfrentar esse problema de Congonhas até o final do ano. Então, quando chove em Congonhas, para o aeroporto. E o aeroporto de Congonhas é o aeroporto de distribuição. Então, isso tem criado uma série de problemas. E no mínimo que se pode fazer é sair com antecedência. Não tem outra solução. Então, vamos dizer, aquela tranquilidade que se tinha, tem uma reunião em São Paulo às 3 horas da tarde, pego o avião de manhã, vou na reunião, volto de tarde. Hoje já não dá mais para fazer, porque não se sabe, o clima em São Paulo, inclusive, oscila muito, chove muito seguido, e aí não se sabe se vai dar para chegar ou não. Então, chegamos a uma... Eu prefiro que não dê para chegar do que eles tentem aterrissar. Não, isso eles não tentam. Isso eles não tentam. Me deixa meio nervoso. Não, quanto à segurança, não há problema. E justamente em função disso é que são tomadas essas medidas. O que não houve foi, mais uma vez, planejamento, não houve manutenção na pista do aeroporto, enfim, assim como não houve manutenção nas estradas, as estradas estão se acabando, os aeroportos também. Eu hoje estava conversando com o diretor do Departamento Aeroportuário do Estado, o engenheiro Fernando Cavalcante Bizarro. Ele está me dizendo o seguinte: existe uma organização internacional que se chama Organização da Aviação Civil Internacional. É um órgão da ONU que supervisiona a aviação no mundo todo. Ela diz o seguinte: se essa organização chegar no Brasil para fazer o trabalho de homologação e vistorias e auditorias que eles fazem no mundo inteiro, provavelmente a maioria dos aeroportos do país não seria homologado, porque todos têm problemas. O nosso aqui, o Salgado Filho, agora vão resolver com o negócio
da remoção daquela vila que tem lá, que deixaram construir a Companhia da Vila. E Congonhas é um aeroporto absurdo. A pista termina na 23 de maio. Né? Quer dizer, então esses absurdos existem por todo o país. Então nós ainda corremos esse risco, que seria essa organização chegar aqui no Brasil, fazer uma vistoria, chegar à conclusão que nenhum aeroporto está qualificado e aí rebaixar o Brasil para a categoria 2, que é a situação em que as autoridades federais não têm condições de gerir a aviação com segurança. E nós estamos muito próximos de enfrentar este problema. Aí as consequências são terríveis. Por exemplo, o seguro dos aviões aumenta, vai aumentar o preço das passagens para todos nós, consumidores. Não pode aumentar... Sempre acaba em nós. Não pode aumentar a frequência. Não, quer ver outra que volta para nós de novo? O país fica proibido de aumentar a sua frequência para outros países. Então significa que o mercado se expande, mas a oferta não acompanha a procura. Então aumenta o preço da passagem novamente. Outro prejuízo... Olha, só me diz uma coisa, deixa eu te... Tu me disseste que o problema é de manutenção, a proposta que o negócio de chuva na pista, que o problema... Sim, estão reformando. Mas que o problema não é de segurança. Não. Sim. Não, porque não usa a pista quando está chovendo. Tá, e o que é a segurança, então? Se não tem manutenção, tem segurança? Não, é porque o que estão fazendo agora? Como não houve manutenção, não. Sim, bom. Como não houve manutenção, a pista perdeu resistência. É uma abrasividade que ela tem que ter para o avião travar em menor tempo, em menor espaço e tal. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão reformando a pista. A pista acessória lá, a pista paralela. E agora depois que concluída essa, vão reformar a pista principal. E qual é o resultado? Por que não compromete a segurança? Porque esse problema só se manifesta quando chove. Quando chove, eles param. Eles param. Não deixa ninguém aterrissar. Então, o avião não voa. Não se pode chegar nesse ponto, né? Mas chegamos. Isso é que é o problema. Vai para onde? Para a África? Não, vai alternar para outros aeroportos ou nem sai de onde está. Então, alterna Guarulhos, alterna Viracopos. Meu medo é da chuva lá em cima quando eu estou dentro do avião. Não, mas lá não tem perigo. Não tem perigo. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. G87 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Agora, mantendo a sua assinatura do Correio do Povo, além de informação com credibilidade e a tradição de mais de 100 anos de história, você concorre a muitos prêmios. São 150 prêmios para os assinantes. Toda segunda-feira, você concorre a uma TV, um DVD, um iPod. Em um sábado por mês, você concorre a 8 iPods, um home theater, um computador, uma TV de plasma e um carro 0 km. Sorteio pela Loteria Federal. Se você ainda não é assinante, o que está esperando? Ligue 32161600 e assine. Chegou a sua vez de somar pontos para o Brasil. Junte-se a nós. Você que completa 18 anos em 2007, aliste-se. Basta ir à Junta de Serviço Militar da Prefeitura do seu município de 2 de janeiro a 30 de abril, com sua certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. Mais que uma obrigação, um exercício de cidadania. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Ministério da Defesa. Brasil, um país de todos. Matias. Eu estou fazendo uma pergunta muito indiscreta, mas é só para mim, se quiserem, não precisa me responder. Eu vejo uns programas aí, olhando para essas crianças que estão morrendo de fome, agora, está ideia fixa. Se faz anualmente, tem um programa nacional, uma cobertura de mídia, não existe nada igual a isso, que se chama Criança Esperança. Muito bonito, sem dúvida nenhuma. Eu quero saber o seguinte, porque eu nunca vi em lugar nenhum um balanço de receita e despesa disso. Onde é que vai esse dinheiro? Nunca vi. Só um pouquinho desse balanço. Só que eu precisava. Eu também não sei, não. Você sabe? Já viram alguma coisa? Nunca vi. Nunca vi. Mas será que não sou só eu? Rola dinheiro. Não, quanto a isso não tem dúvida nenhuma. É bom que até, seria bom. Ótimo. Que fosse pro destino. Não, mas deve ser correto. Sério. Deve ser sério. Deve ser sério, deve ser sério. Mas nada impede que eu li aquele livro, Queres Ler? Que aprendi, o livro-texto aquele do primário. Queres ler? Todos nós. Quero ler. É um livro sério.
Não era um livro sério. Não, até pode ser que exista um balanço, mas nós nunca vimos. Não, nunca vi. Falando, doutor Matias, em livros, em frases sobre livros, eu li ontem, em algum lugar eu li uma frase do Oscar Wilde, extremamente interessante a respeito de crítica literária. Ele era convidado para escrever sobre muitos livros e ele dizia o seguinte: eu nunca leio os livros sobre os livros que eu vou criticar. Eu tenho muito medo de ser influenciado. Tempo para amanhã, Porto Alegre parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. Temperatura estável, oscilando entre uma mínima de 23 e uma máxima de 31 graus. A Bolsa teve uma queda violenta hoje, a Bolsa brasileira. 3,39. É porque o balde não está aí. 3,30. Foi uma queda violentíssima. As ações que mais caíram foram da Klabin, caiu 6,66, e da NET 5,75. O dólar fechou em R$ 2,104. E o dólar paralelo foi comprado a 2,12 e vendido a 2,19. O risco Brasil, 199, e o risco Argentina, 218 pontos. Geralmente temos um tempinho, então. Pois é, então eu vou aqui continuar falando de... Hoje, desculpe, doutor Matias, mas hoje eu estou ensandecidamente poético. Não tem jeito. Isso é muito bom. Nos últimos dias eu só tenho pensado nisso, só tenho pensado em livros, em romances, em poesia. Eu acho que é um pouco isso que o senhor estava dizendo. Chega um momento em que o doutor Barata completou, chega um momento em que a gente se sente num labirinto. A crítica, ela acaba nem surtindo mais efeito. Nós já dissemos tudo, esgotamos todas as palavras e nada acontece. Então eu me refugio, até porque meu poder de fogo é muito pequeno, diante da nossa impotência geral, eu me refugio na literatura. É extremamente interessante sair de um mundo, entrar num outro, estabelecer conexões. O Oscar Wilde dizia a propósito que o homem deveria viver eternamente apaixonado. E por isso não deveria casar. Isso é muito bom. Eu acho assim que esse, no fundo, infeliz que foi o Baudelaire, ele teve uma vida eternamente apaixonada. Mas no final da vida dele, ele resolveu, nada dava certo para ele foi morar na Bélgica. Passou praticamente os últimos anos dele da vida dele na Bélgica. Ele escrevia muito sobre a Bélgica. Os belgas estavam com muita raiva dele, porque ele era um sujeito muito mordaz. Então, cada vez que ele escrevia sobre a Bélgica, ele esculhambava os belgas. Escreveu um livro que é basicamente Pobre Bélgica, onde ele pintava os belgas quase como, assim, realmente os bobos da corte, os bobos da Europa. E, no fundo, na perspectiva, em tudo que o Baudelaire dizia, não tinha essa rejeição às coisas. Tinha uma capacidade muito grande de inverter o sentido das coisas, de olhar pelo outro lado, de tentar revirar as coisas. Então, eu estou dizendo tudo isso para o seguinte, porque nessa coisa de mergulhar na literatura, outro dia me veio uma ideia, e era uma ideia, na verdade, para uma crônica, porque eu sou muito fixado na ideia do trem de passageiros que passava em Palomas e que ia até Livramento. Então, fiquei imaginando o Baudelaire desembarcando em Palomas. Podia ser uma reencarnação. Baudelaire desembarcando em Palomas e, em poucos dias, colocando a vila toda a perder. Por exemplo, ensinando o pessoal a produzir absinto. Em vez de vinho, se transformando em gerente de um bordel cheio de castelhanas tentando falar francês. E, finalmente, claro, muito óbvio, ao final de tudo, seduzindo as moças e até mesmo, quem sabe, deixando algum descendente em Palomas. E depois, claro, tomando o trem de passageiros e desaparecendo rumo a Cacequi. Que maravilha. Eu fico triste com o negócio. Eu fico realmente... o Brasil é isso, né? O que aconteceu com a estrada via férrea aí é uma coisa triste. Não se tem mais trem, era tão bom. Chegava em Cacequi, haviam bandeirinhas, as pessoas viam a gente com bandeirinhas, né? Santa Maria, eu estudei em Santa Maria, eu fui interno inicialmente em Santa Maria, depois estudei medicina em Santa Maria também. E depois eu infelizmente vim para cá no segundo ano. E eu gostava muito de Santa Maria, e gosto de Santa Maria.
Mas só a viagem de trem já era e gosto mesmo de trem, sou apaixonado por trem. Nós saímos... Era uma festa quando chegava o trem. Nós saímos de Bagé para estudar aqui em Porto Alegre, às 6 horas da manhã. Chegávamos ao meio-dia em Caciqui. Baldeação. Baldeação, a famosa baldeação. Famosa baldeação. Levando fiambre. Troca de trem. E aquela correria, o trem via, esse que seguia para Santa Maria ia numa outra plataforma. Então todo mundo com as malas na garupa, jogando pelas janelinhas, aquelas janelas que custavam abrir. Então jogava as malas adentro. Almoçava em Caciqui, tocava para Santa Maria. Santa Maria, outra baldeação. Tinha um trem que ia para São Paulo, um noturno que ia para São paulista. Paulo. Não, era a gente se enganava e pegava aquele. Na outra parada tinha que descer aquele passageiro para pegar o trem que vinha para Porto Alegre. E chegávamos aqui, teoricamente, às 6 horas da manhã do dia seguinte. 24 horas viajando de trem. Matias, Mas o trem nunca chegava às 6, chegava às meio-dia, 2 horas. Matias, havia um outro trem que saía de Porto Alegre e ia a Buenos Aires, o Internacional. Lembra, Flávio? Buenos Aires. E o carro do restaurante era maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro muito bem, era arroz com ervilha, guisadinho com ervilha. Mas ele ia direto a Buenos Aires ou fazia baldeação na fronteira? Tinha que baldear porque da bitola, a bitola é diferente. Né? Fazia baldeação. Em seguida. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. Gimoitin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Sábado é dia de mudança. Alugue seu imóvel nos classificados Correio do Povo. Milhares de leitores que só o Correio tem. Ligue 3216-1616 e anuncie. Poucos países no mundo têm a capacidade e a tecnologia para construir e realizar a manutenção de submarinos. O Brasil é um deles, graças ao empenho e profissionalismo de seus engenheiros navais, que vem desenvolvendo projetos e tecnologias de última geração. Estão abertas as inscrições para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Marinha do Brasil. Tradição e tecnologia impulsionando o país rumo ao futuro. Brasil, um país de todos. E amanhã tem mais. E amanhã você tem todo dia desde as 7h30 até as 20 horas para visitar a fábrica de chocolates Plátanos aqui em Dois Irmãos, Rua 13 de Outubro, número 102, para fazer as suas compras de Páscoa. Dedicar o programa de hoje ao meu amigo o engenheiro Marcos Lederman, que está tocando a BR-101 e me disse hoje pela manhã que em junho do ano que vem está pronta Porto Alegre até Santa Catarina, até Florianópolis. Toda ela pronta. Que maravilha. Bom, eu quero dedicar esse programa a um amigo muito especial, que é o Celso Bope, que deve estar me ouvindo. Um grande abraço, Celso. Candidato. Eu vou mandar um abraço para o Celso Bernardi, que é o secretário de Relações Institucionais, com quem eu estive conversando hoje à tarde, que diz que nos assiste sempre que está em casa nesse horário. O que muito nos honra. Um abraço e obrigado pela audiência. Juremir. Bom, eu quero aproveitar mais uma vez para convidar as pessoas aí que gostam de poesia para ir lá no Sarau Elétrico da Cátia Suman e do professor Cláudio Moreno, lá no Bar Ocidente, na Oswaldo Aranha. E também mandar um abraço aqui para o Amarante, parabenizá-lo pelo bom gosto de ler Baudelaire em francês. E também dedicar esse programa a todas as pessoas que neste mundo cada vez mais veloz e materialista ainda se interessam por coisas tão inúteis quanto poesia. Matias. Eu vou começar mandando um abraço para o pessoal da Via Vêneto, ali no Praia de Belas Shopping. O Ricardo, o Antônio, o Stefano, Solon, a Ana Lu e a Elisate. Um abraço também a um colega que está no dia 26 de março, agora completando 88 anos de advocacia. Advogado lá em Sarandi, Dr. Procópio Silveira. Um grande abraço, Dr. Procópio. E a sua filha também, a Marilena Guimarães. Por derradeiro, eu quero mandar um beijo na minha tia Cecília Schwartzman. Nos encontramos hoje num momento triste, mas ela está muito bem. Um beijo, tia Cecília. E reiterar aquele abraço ao Valmor Goulart, ao Coronel Lino Pereira, a Isani Condessa Pereira, a Mariara Juruena
e a Sandra Hervé Chaves Barcelos. Estivemos juntos naquela belíssima viagem feita aqui a Viamão. Muito obrigado. Boa noite. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Volta pra casa Tumeleiro. 100 mega ofertas pra você comprar e ganhar um bônus de desconto para a próxima compra. Veja só. Tinta acrílica fosca ideal 18 litros, somente R$ 89,00 mais R$ 5,00 de desconto na próxima compra. Forro em PVC Vipal Dualita apenas R$ 12,90 ao metro quadrado, mais R$ 1,00 de desconto na próxima compra. Volta pra casa Tumeleiro. É tudo sem juros. 10 vezes iguais no Construcred Visa ou Mastercard. Aproveite. Tumeleiro, 40 anos. Ninguém facilita tanto. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo. Não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. TV2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma atração.